Olá, então novamente, né? Boa tarde a todos vocês. Estamos começando aqui, já gravando aqui a nossa, o nosso workshop, né? Sobre novo marco regulatório, tá? Guia prático de adequação ao marco regulatório da EAD, tá? E eu falei para vocês que nós estamos utilizando aqui o OnLive, que é uma ferramenta de videoconferência pensada, desenhada e pensada para a sala de aula virtual, tá? Com vários recursos que vocês vão conhecer de forma orgânica aí ao longo dessa nossa jornada. E esse webinar, né, ele é mais que um webinar, ele é um pequeno treinamento que vai entregar para vocês, além de dicas, né, de adequações que vocês podem fazer ao longo desses primeiros meses, né, ou anos, né, o MEC concedeu 2 anos de adequação para as faculdades, mas claro, ninguém vai esperar 2 anos, todo mundo vai procurar se adequar o mais rápido possível, né? E vocês também terão um conteúdo que vocês podem consumir dentro de nossa plataforma, tá? Quem se cadastrou, né, recebeu aquele e-mail que tinha aquele segundo link lá de cadastro já na plataforma Uniactive, onde na Unisapiens, no caso, né, onde vocês têm essa mesma sala de aula acontecendo lá dentro, só que você tem um conteúdo adicional. Você já percebeu que você tem lá uma trilha de aprendizagem, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Márcio aí apresentar para a gente aí como que é isso por dentro, tá, Márcio? Não sei se é possível você abrir uma outra aba, se vai dar conflito, você abrir uma outra aba para mostrar o Unisapiens, né, e mostrar como que as pessoas podem entrar nesse curso, tá? É um curso, e por ser um curso, ele vai ter uma avaliação e vai ter também a emissão de um certificado, tá? Isso gratuitamente para vocês. Então, todos vocês que estão nessa live vão receber, ou já receberam por e-mail, tá? Mas vão receber agora um login de acesso para a plataforma da Unisapiens, que é a Universidade Corporativa da Telesapiens, onde este webinar está lá dentro em formato de curso, tá? Para que vocês possam ter mais um certificado aí na rica trajetória profissional de vocês. Ok, pessoal? Alguma dúvida tem aqui? Fique à vontade, desde já sintam-se à vontade a interagir no nosso chat. Eu estou de olhos bem atentos aqui, tá? E só antes de começar, eu queria que rapidamente o Márcio entrasse aí. Márcio, se você puder compartilhar a tua tela e mostrar como que funciona isso. Deixa eu te tornar apresentador aqui. Deixa eu ver aqui. Tornar Tranquilo, apresentador. David. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu abrir minha tela aqui rapidinho, então. Enquanto o Márcio abre a tela dele, eu queria apresentar formalmente o Márcio Beck, que é o nosso gerente de tecnologias editoriais, tá? É a pessoa que está atrás aí, né, por trás de vários implementos aí de inteligência artificial, e nós vamos também falar bastante sobre isso durante essa live. Pois não, Márcio. Maravilha. Então, pessoal, aqui a gente procurou fazer esse ambiente, né, o mais direto, né, e objetivo possível, para que vocês consigam acessar esse conteúdo, né, tá aprendendo juntamente com tudo que foi criado e desenvolvido em relação a isso. Então, fazendo o cadastro naquele link inicial que foi para o e-mail de vocês, né, vocês vão ter acesso a esse ambiente que vocês estão enxergando aqui, né? Descendo um pouco a página, aqui vocês vão ter 3 cards, né, onde no primeiro vai estar todo o conteúdo, todas as trilhas, a gente dividiu em trilhas, em 4 unidades, e embaixo vocês também vão ter a gravação desse webinar que a gente está fazendo hoje, e também o e-book, né? Se vocês preferem baixar o e-book e está vendo em outra oportunidade, vocês vão conseguir fazer também esse download. O segundo card é um questionário, né, para fixar esse conteúdo, né, que a gente colocou aqui, para estar auxiliando vocês nesse sentido também. E no final, o certificado de participação, né? Depois que você preencheu o questionário, olhou todo o conteúdo, você consegue emitir esse certificado para qualquer tipo de comprovação de horas que vocês necessitem, né? Então, eu vou entrar rapidamente no primeiro, né? Quando eu clico aqui em conteúdo, ele vai abrir toda essa divisão das unidades que eu mencionei no início, né? Então, aqui vai ter a trilha da unidade 1, da unidade 2, 3 e 4. É o mesmo conteúdo que está presente aqui, unificado nesse e-book,
tá? Então, aqui você pode optar a forma que você prefere, a forma mais fácil que você gostaria de estar bebendo desse conteúdo. E o link depois também vai ficar junto nesse card do conteúdo, o link da gravação desse webinar. Tá? O outro card segue a mesma lógica do questionário. Quando você clicar no segundo card, ele vai abrir esse questionário. O questionário tem 10 questões, né? Ele é um questionário bem rapidinho, é só para realmente fixar aquilo que a gente vai passar hoje, sobre novo marco regulatório, né? Clicando em atividade avaliativa, você vai acessar esse questionário. E, por final, a certificação. E depois que vocês completaram os passos dos cards 1 e 2, entrando em certificação, se emitir o certificado de vocês, já vai vir com o nome de vocês, tudo certinho. Tá? Aí é só clicar aqui, nesse item aqui. Bem tranquilo, Maravilha. simples e objetivo. Eu vou pedir só para a Karine fechar o microfone dela um minutinho. Porque acho que é do microfone dela que está vindo essa interferenciazinha. Desculpa, Márcio, pode continuar. Tranquilo, é isso mesmo. Uhum. Perfeito. E, gente, esse e-book ele foi feito com muito carinho, tá? Com muito zelo, e é um e-book que pode ser utilizado por vocês para capacitar os professores, os coordenadores, tá? Sobre tudo que vem. Muito mais do que o marco regulatório. Ele é uma capacitação geral sobre como você deve otimizar sua documentação regulatória, como PDI, PPC, e claro, né, com um olhar muito voltado ao novo marco regulatório e a inserção de recursos educacionais lá dentro. Tá? Ele explica tudo sobre o decreto, mas ele vai além, ele vai dando dicas, tá? É realmente um guia prático de como você pode adequar a tua instituição de ensino à nova realidade da EAD, do decreto 12.456 de 2025, do dia 19 de maio de 2025. Ok? E para a gente começar aqui, eu vou assumir novamente aqui o controle da apresentação, tá? E vou compartilhar novamente a minha tela. Novamente não, né? Pela primeira vez a minha tela. Deixa eu ter um monte de aba aberta aqui. Pronto. Só me confirme. Desculpa, David, vou pôr no chat aqui novamente o link, para se caso alguém não tenha se cadastrado na plataforma, para ter todos os recursos que o Márcio passou, se cadastrar, vou colocar o link aqui no chat, tá bom? Perfeito. Nós mandamos por e-mail, mas é bom sim colocar no chat. Então, quem quiser ter acesso a tudo isso que o Márcio mostrou, então, o certificado, né, o teste, os testes e o conteúdo, principalmente o e-book, tá? É só entrar nesse link, tá? Com o login, né? Cadastrar um login para vocês e vocês vão ter acesso a isso. É isso, Paulo? Maravilha. Então, pessoal, o novo sim, marco David, regulatório. Eu estava copiando o link agora, desculpa. É sim, exatamente. Perfeito. Então, o novo marco regulatório da EAD de 2025 para o ensino superior, guia prático de adequação. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês, né, para quem não sabe ainda, quais foram as principais mudanças. Tá? Teve muita mudança. O decreto ele é bem abrangente. Tá? Ele tem também uma portaria 381, que regulamenta alguns detalhes sobre esse decreto. Está tudo lá no e-book. Tá? Eu não vou aqui, nesse webinar, me ater a detalhes, tá? Legais, porque tudo isso vocês vão encontrar no e-book. Tem lá o número dos decretos, das portarias, desde a portaria que suspendeu a EAD lá atrás, desde a LDB até a última portaria que nós temos ciência, que foi a 381 de 2025. Tá? Muito bem. Primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês, aquilo que muitos já sabem, nós temos 5 cursos que foram vedados para qualquer formato EAD ou semipresencial, podendo apenas ser ministrados presencialmente. Tá? São eles a medicina, que já estava, né? O direito, que também já estava, a psicologia, que entrou há pouco tempo também no rol dos cursos proibidos, odontologia, né? Que isso aqui, algumas instituições já tinham à distância, mas não vão poder mais, né, ter. A mesma coisa de enfermagem também,
que a partir de agora só poderá ser presencial, tá? Veterinária pode ser à distância? Pode, né? Como é semipresencial, tá? Você tem aí os cursos de saúde, que podem ser semipresenciais, né? E os demais cursos podem ser ou EAD ou semipresencial. Licenciaturas, as licenciaturas só podem ser ou presencial ou semipresencial. Eu me refiro a quê quando eu falo em licenciaturas? Eu me refiro à pedagogia, né? A licenciatura em matemática, a licenciatura em português, ou seja, nas matérias básicas do ensino médio, ou seja, tudo aquilo que forma o professor, tá? Isso eu considero, digamos, uma vitória dentro de um fracasso. Tá? O fracasso porque, na nossa concepção, as licenciaturas não têm porquê não poderem ser à distância. Né? Até porque o Brasil precisa muito, loucamente, formar professores. Mas, infelizmente, não foi esse o entendimento do Ministério da Educação. E por que eu falo uma vitória? Porque tudo estava se encaminhando para nem mesmo semipresencial eles poderem ser. E graças a Deus, né, ao bom senso de alguns, tá? E digamos, o hercúleo esforço da comunidade de EAD do Brasil, a gente tem hoje a possibilidade de formar professor no formato semipresencial, tá? Eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse formato daqui a pouco para vocês, ok? Todos os demais cursos podem ser em qualquer um dos 3 formatos: presencial, semipresencial e formato EAD, que eles chamam formato EAD, o formato online, né? Muito bem. E por falar em formatos, estão eles aí. Nós temos aí 3 formatos, então, antigamente existiam somente 2 modalidades, o termo utilizado pelo MEC anteriormente era modalidade de ensino, agora é formato de ensino. Então, formato presencial, formato semipresencial e formato EAD. O formato presencial, tá, é o formato em que você tem que tem que cumprir 70% da carga horária de forma presencial, tá? Só que e 30% você pode, até 30%, ofertar conteúdos online, ok? Porém, né, não nos esqueçamos que existe uma outra portaria, um outro decreto que estabeleceu o regime de projetos extensionistas, ou extensão, ou curricularização da extensão, como é o termo mais apropriado a isso, que permite, né, que permite não, né, que obriga, tá, as instituições de ensino a ofertarem 10% da carga horária do curso em regime, para atividades extensionistas, que é o desenvolvimento de projetos, tá? Esses projetos precisam ser articulados com o setor produtivo. Então, por exemplo, se você está lá em Manaus, então você tem uma empresa, uma indústria agrícola lá, então você pode pedir para os seus alunos adentrarem nessa empresa, né, fazerem um levantamento, fazer um projeto e apresentar esse projeto para a banca examinadora do curso que ele está fazendo para cumprir essa carga horária de 10%, né, que aí pode ser à distância. Então, na prática, nós temos não mais 30%, mas 40% da carga horária do curso podendo ser ministrado à distância, ok? No entanto, a carga horária de 10% da curricularização da extensão, ela pode ser acrescida à carga horária total do curso. Então, você pode avançar na carga horária, inclusive, em 10%, né, como um todo, tá? Mudando um pouquinho aí a fração ideal desses percentuais. Mas, ou seja, na prática, antigamente era 50%, agora é 40% de educação à distância dentro de um curso presencial. Ok até aí, pessoal? Vamos falar de algumas boas práticas que vocês que têm faculdades, universidades, centros universitários que aplicam, né, que ofertam cursos presenciais. Vamos falar sobre uma boa prática, né? Uma boa prática é ofertar conteúdo digital para 100% das disciplinas, como apoio e reforço aos estudos do seu aluno, concentrando 30% em carga horária de autoaprendizagem e 70%
para o desenvolvimento de práticas, projetos, resolução de problemas e atividades socioemocionais de forma presencial. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Em vez de pegar 30% das suas disciplinas e ofertá-las à distância, né, dentro de um curso presencial, você pode ofertar todas elas à distância, porém dedicando apenas 30% da sua carga horária, ou seja, da carga horária de cada disciplina, para atividades de autoestudo ou autoaprendizagem do seu aluno. Ou seja, está tudo lá dentro, só que ele vai ter que cumprir 70% da carga horária lá no teu campus, tá? Qual é a vantagem disso, então, né, David? Puxa vida, se eu vou ter que ofertar um monte de disciplina à distância, né? Não é melhor ofertar menos disciplina à distância? Não vou ter menos trabalho, né? Não vou ter menos custo? Então, no caso da Telesapiens, tá? E de várias outras editoras, nós adotamos o modelo de acesso sem limite ao conteúdo. Ou seja, o preço de você ter o acesso a uma disciplina, a 2, a 3, a 4, a 5, a 1.000, é o mesmo, não muda. Então, se não muda, então você pode ofertar para o teu aluno todo o conjunto de disciplinas do teu curso. Tá? O aluno vai estudar aquilo ali dentro da sua carga horária, equivalente a 30% do todo. Okay? E o que é que você vai fazer nos 70%, já que esse aluno já estudou todo o conteúdo nos 30% de carga horária? Aí é a grande virada de chave em termos de qualidade do ensino, né? E eu não falo nem só qualidade do ensino à distância, mas qualidade do ensino superior de modo geral. Você pode potencializar o encontro do aluno com seu professor, não para receber conteúdo, tá? Porque conteúdo ele já recebeu nos 30% de carga horária dele. E ele pode ter esse conteúdo em qualquer lugar onde ele queira. A questão é, você pode utilizar 70% da carga horária para que o aluno possa estar cara a cara com o professor, se envolvendo com projetos, se envolvendo com atividades socioemocionais, se reunindo em equipe, resolvendo problemas, estudando casos, né? Ou seja, trabalhando o conteúdo que ele absorveu lá nos 30% de carga horária dele. Tá? Então, isso aí é uma grande sacada que as instituições de ensino que fizerem isso vão dar um salto qualitativo muito interessante na sua jornada, tá? Na sua jornada em termos de qualidade. Tá? Então, isso é o formato presencial, e aqui é onde você pode utilizar a EAD para potencializar a qualidade da sua instituição. Vamos falar um pouquinho do semipresencial? No semipresencial, as cargas horárias se invertem, entrando em cena aqui as aulas e atividades síncronas, que podem representar 20% desse vermelhão aqui, tá? Né? E as atividades assíncronas, que podem representar 50% desse total. O decreto 12.456 de 2025 deixa claro que esse 70% de carga horária, digamos, online, né, num curso de formato semipresencial, ela não pode ser 100% assíncrona. Tá? Ela precisa ter momentos como esse que nós estamos tendo agora, momentos síncronos e de forma mediada. Ou seja, não é só jogar o aluno para assistir lá um vídeo de uma influência ao vivo, não. Tá? Ele tem que assistir o vídeo, né, com um professor, né, com alguém que possa passar o conhecimento, né? E mediada, ou seja, tem que ter um mediador pedagógico que possa encaminhar dúvidas, né, fazer toda a parte de moderação e mediação pedagógica desse momento, digamos, ao vivo, síncrono, que esse aluno está tendo. Tá? Nós temos aqui também, dentro dos 30% de carga horária presencial, nós temos também a possibilidade de estender isso através, talvez, da curricularização da extensão. Porém, no decreto, a gente não encontra respaldo para isso. Ou seja, o decreto não deixa claro se ele pode, né? Claro, poder pode, mas se essa carga horária de 10% da curricularização da extensão vai agir sobre a carga horária presencial ou sobre a carga horária à distância, tá? E em que formato esses projetos extensionistas podem ser realizados, tá? Então, isso aqui eu não vou ter resposta para vocês, né? Mas estamos atentos aí aos próximos passos. Outras regulamentações ainda devem vir pela frente e, com certeza, alguém vai levantar a mão
para o MEC, e o MEC vai ter que definir isso. Tá? Vamos falar agora sobre o formato EAD propriamente dito. Tá? O formato EAD propriamente dito, ele tem que ter uma carga horária de 20% presencial ou síncrona mediada. Por isso que no gráfico tem apenas 10% presencial, porque os outros 10% ela é uma carga horária que você pode ter momentos como esse que nós estamos tendo agora, momentos ao vivo com um professor, tá? Formando os 20%, então, de encontros transacionalmente ao vivo. Tá? O restante, os 80% restante, você vai ter aí o formato assíncrono. Tá? Só que aqui existe uma particularidade que vale a pena a gente abrir um parênteses bem importante aqui. Tá? Nós temos aqui também a obrigatoriedade do aluno cumprir 10% de carga horária em projetos extensionistas. Tá? A mesma coisa que eu falei lá para o presencial vale também para a EAD. Né? Só que no caso da EAD, esses 10% têm que ser presenciais, não podem ser à distância. Tá? Então, na prática, né, não são 10%, são 20% de carga horária presencial que o aluno tem que cumprir. No entanto, lá na regulamentação da curricularização da extensão, existem algumas lacunas onde você pode entender que parte desses 10% pode ser utilizado também no formato síncrono mediado. Então, na prática, nós temos 15% de presencialidade. Né? Metade dos 10% da extensão você pode utilizar presencial e metade à distância, desde que seja síncrona mediada. Então, enfim, gente, eu sei que é um pouco complicado aí para muitos de vocês entenderem certas coisas, mas o decreto está aí publicado. Lá no e-book vocês encontram um link de acesso direto ao decreto na íntegra, onde vocês podem entrar em todos esses detalhes. Ok? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço aí que o Márcio, o Paulo, a Karine, né, o André, alguém do nosso staff aí, levante a mão aí, fale alguma coisa para eu dar uma paradinha e responder dúvidas, tá bom? Muito bem. Vamos falar agora sobre atividades síncronas mediadas. Então, a gente já sabe que é possível, em alguns formatos, a gente mesclar atividades assíncronas com atividades síncronas. Mas como que essas atividades vão ser e que práticas eu posso implementar para melhorar a experiência do aluno nessas atividades síncronas, tá, gente? Primeiro, como eu falei, no formato EAD, essas atividades compõem 10% dos 20% de carga horária presencial. Né? Então, você já sabe que pode utilizar bastante aí a interação síncrona nos seus cursos EAD. No formato semipresencial, eles compõem 20% dos 70% de carga horária à distância. Né? Então, mais ainda no presencial, você pode também utilizar esses momentos síncronos. Tá? E no formato presencial, não existe, digamos, uma indicação, né, de que parte da carga horária à distância você pode utilizar no formato síncrono. Mas eu, particularmente, acho desnecessário. Por quê? Porque você já tem o aluno aí 70% do tempo com o professor. Mas, claro, isso não impede que você possa marcar, digamos, palestras, né, de atualização técnica com professores e profissionais de empresas, até de fora do país, para enriquecer aí esse percentual de carga horária à distância. Tá? Eu vi alguém falar alguma coisa ou posso seguir adiante? Fui eu, David, aqui do próprio pessoal daqui da Telesapiens, que eu acho que como professor e como pessoa de instituição de ensino, uma dúvida vem quando a gente fala atividades síncronas mediadas, não é? Quais são as atividades que a gente pode utilizar para atender essa exigência? E outra questão que me vem à cabeça, quais tecnologias a gente pode usar? Somente a reunião em grupo, ou existem outras tecnologias que a gente pode envolver outras atividades? Isso eu pergunto porque em direito a gente faz muita simulação, não é? Seria interessante trazer simulação, debates. Essas atividades são consideradas atividades síncronas? Isso atende a esses 10%, esses 20%? Excelente pergunta, professora Karine. Eu vou responder aqui, né, que sim e não. Depende
de como que a transação pedagógica desse simulador é feita. Tá? Então, imagine que você tem um júri simulado. Né? Um júri simulado, e esse júri simulado é um júri onde não há participação de outras pessoas, somente o aluno e alguns avatares movimentados por inteligência artificial, né? Ainda que esses avatares respondam de forma imprevisível para esse aluno, né, sobre aspectos como julgamento, sentença, né, defesa, argumentação, mas esse aluno está sozinho. Então, isso é considerado um momento assíncrono, não é considerado um momento síncrono. No entanto, se nesse simulador de júri simulado, né, simulador de júri simulado é interessante, é o pleonasmo, né, mas enfim, se no júri simulado você tem, além do aluno, outros atores, como outros alunos, né, o professor, o mediador pedagógico, ou até um profissional convidado, naquele exato momento, sim, isso pode ser considerado uma atividade síncrona mediada, né? Assim como nós estamos fazendo agora, só que a gente não está simulando nada, né? Estamos só transmitindo conhecimento. Então, isso é uma atividade síncrona mediada, né? Baseada em uma aula, uma palestra. Mas, sim, você pode ter não só júri simulado, mas como várias simulações, várias práticas laboratoriais imersivas envolvendo aí mais de uma pessoa. Ok? Bom, pessoal, continuando aqui ainda sobre essas atividades, tem um ponto de atenção importantíssimo aqui, tá? Essas atividades síncronas e mediadas, elas, segundo o decreto, né, 12456, ela só pode ter até 70 alunos participando ao mesmo tempo de uma atividade dessas. Tá? Então, isso representa, digamos, um baque, né, para muitas instituições de ensino que têm salas, né? Ou seja, a gente sabe, né, que uma atividade síncrona mediada ela pode ter mais de 100 alunos, 200 alunos. Nós, por exemplo, temos clientes que fazem aulões aí com mais de 1.000 alunos, utilizando o OnLive, essa ferramenta que a gente está usando agora, tá? E sem problema, né? Sem problema algum, porque existe, no caso da OnLive, a possibilidade de você ter uma mediação piramidal, né? Onde você tem o professor, né? O conferencista, né? Ele delega o bastão aí para 2, 3, 4, 5 pessoas que ficam controlando a interação de subconjuntos de alunos, tá? E aí é onde entra a grande jogada, a grande virada de chave para a gente superar essa dificuldade, tá? Que é usar o OnLive, tá? Ou alguma outra ferramenta de videoconferência que tenha essa mesma funcionalidade, que é de dividir a sala em subsalas, tá? Então, em subsalas de até 70 alunos, com listas de presença segmentadas, diferenciadas, tá? Então, por exemplo, imagine que a gente tivesse aqui mais de 70 pessoas, então o Paulo, por exemplo, ele poderia pegar aí 35 pessoas, colocar numa sala, mais 35 pessoas em outra sala, e aí cada sala ficar sob responsabilidade de um mediador pedagógico. Por exemplo, a professora Karine pegaria uma sala, o Márcio pegaria outra, né? E eu estaria falando para todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, veja que isso é uma forma de você gerar economicidade, né, no processo pedagógico quando se trata de atividades síncronas mediadas. Tá? Então, anotem aí que essa dica é bem bacana. Ok? Novas figuras, novos papéis na EAD. Com, digamos, a introdução das aulas, né, dos momentos síncronos, as atividades síncronas mediadas, então surgem aí alguns novos papéis, né? Então, o decreto ele especifica as atribuições através dos referenciais de qualidade, que é um anexo desse decreto. Ele define aí as atribuições de cada papel dentro do novo contexto da EAD no ensino superior, né? Então, assim como você tinha antes, você tem um coordenador do curso, então você tem certos papéis definidos para ele no tocante EAD. Existe o professor regente, tá? Que é o professor, digamos, que tem o contato primário com o aluno, aquele contato, digamos, mais abrangente, né? Um contato, e é um professor que ele é da área, não necessariamente da disciplina específica que o aluno está vivenciando, mas da área de conhecimento de estudo do aluno, tá? E ele é o responsável pela organização de toda essa orquestra chamada EAD, né?
Ele é que vai agendar as web aulas, né, os webinars, tá? As atividades síncronas, assíncronas, a questão do conteúdo, ele vai organizar e colocar no momento certo para disparar para o aluno. Tá? Então, isso é o professor regente. Você tem aí a figura da professor conteudista, tá? Que é o autor do conteúdo, propriamente dito. Tá? E aí eu queria fazer uma observação importantíssima. Desde 2018, a Telesapiens mudou o contrato com seus autores. É mais novo, né? 2018 para cá, a cláusula onde o contratado, todos os clientes da Telesapiens possam utilizá-lo como professor conteudista das disciplinas dos projetos pedagógicos. Então, você pode, no caso de quem for assinante do QualiSuper, do QualiPós, de algum catálogo da Telesapiens, pode requisitar isso através de um NDA, tá? Como se trata de dados sensíveis do professor, então a gente costuma assinar um NDA, um termo de confidencialidade, para passar aí dados como CPF, identidade, endereço residencial, né, que são dados sensíveis, para as instituições de ensino cadastrarem lá no EMEC, ok? Então, esse é o professor conteudista. Esse professor conteudista, ele não tem a obrigação de ter interação nenhuma com o aluno, tá? Ele apenas recebe feedbacks, e isso a Telesapiens já faz, para atualizar um conteúdo ou outro que não esteja muito adequado, ou esteja defasado, ok? Então, o professor conteudista, vocês podem contar com a editora Telesapiens para dar todo esse suporte para vocês. Nós temos mais de 300 autores em nosso banco de autores, né? Cada uma das nossas 1.400 disciplinas, sendo de 1 a 4 autores, todos eles com mestrado ou doutorado. Então, a gente atende perfeitamente aos requisitos do regulatório do MEC. Tá? E tem outras figurinhas aqui embaixo também. Nós temos a Diadagon online, o meu pedagógico presencial, e temos o tutor online e o tutor presencial. O tutor online e o tutor presencial é algo que já existia antes, tá? Só que existia no contexto pedagógico. O decreto, ele deixa claro lá nos referenciais de qualidade dele, no anexo, que o tutor ele passa a ser agora um integrante do corpo técnico-administrativo e não mais do integrante do corpo pedagógico. Tá? Então, e quem é que vai assumir esse papel? Essas duas pessoinhas aqui, o mediador pedagógico online e o mediador pedagógico presencial. Obviamente, o mediador pedagógico online, como o próprio nome está dizendo, online, ele não vai estar presente com o aluno em tempo algum. Ele vai estar sempre à distância, né? Acompanhando o fórum, acompanhando as atividades, né? Falando com os alunos, para engajar os alunos, etc. E essa mesma coisa o mediador pedagógico presencial faz, só que lá no polo de apoio presencial. Então, lá no polo, esse mediador pedagógico, ele vai interagir com o aluno, chamar o aluno para uma capacitação presencial na plataforma, né? E aplicar as provas presenciais, tá? Quando essas provas presenciais não exigirem a presença de um professor, de um preceptor, né? Se não for nada complexo. Então, esse mediador pedagógico, ele deve ter uma formação em pedagogia ou licenciatura, tá? O decreto ele deixa claro isso lá nos referenciais de qualidade, né? E ele deve aplicar, né? Ou pelo menos auxiliar, né? Um professor a aplicar esses testes lá no PO, ok? Tá claro isso aqui, pessoal? Então, essa aqui é a nova configuração mínima que vocês precisam ter aí em seus polos de apoio presencial, tá? David. E por falar em avaliação, pois não. Oi, David, deixa eu entrar em dois assuntos aqui. O Marco Aurélio perguntou ali se o Unilive tem essas funções de separar por grupos se possui limite de participantes. Não possui limite de participantes, né, David? Você pode ter quantos participantes e quantas salas você quiser ao mesmo tempo. Respondendo ao Marco Aurélio. Exatamente. E aí tem mais uma pergunta para você aqui, David. O áudio falhou bem na hora que você falou da veterinária. Pode ser semipresencial? Sim, pode ser sempre. Sim, pode ser semipresencial, sim, e pode ser EAD também, tá? Não tem, pelo menos no decreto não existe
até agora, não existe nenhuma restrição com relação à veterinária ser EAD ou semipresencial, tá? Mas eu acredito que para alguns cursos, principalmente os cursos que têm conselhos fortes, né, como, eu não sei se é o caso de veterinária, mas é, por exemplo, o caso de ciências biomédicas, tá? De saúde, de modo geral, né? Farmácia. Eu acredito que deverá haver novas regulamentações, novas portarias, incluindo cursos em algum tipo de proibição. Espero que não proíbam no formato semipresencial, que pelo menos o semipresencial seja o formato, digamos, de consenso, né, para os cursos em AD. Mas sim, veterinária pode ser sim à distância, professor. Tá? E só voltando ao OnLive, além de tudo que o Paulo falou, o OnLive ainda tem outras vantagens, né? Por exemplo, você não precisa subir a tua aula para a nuvem, subir a tua aula lá na tua plataforma depois, e colocar o link de acesso lá dentro, porque isso é automático. Depois que terminar a tua aula, automaticamente essa aula fica na trilha de aprendizagem do aluno. Então, não dá trabalho para você ficar o tempo todo inserindo link, fazendo upload de arquivo, editando arquivo de vídeo. Não precisa fazer nada disso. Tá? E um outro detalhe importante é que o OnLive deixa ele lá lifetime, né, eternamente. Então, não tem tempo de expiração também, como é o caso do Teams. Né? O Teams agora está com essa história. Né? Passa um tempo, ele diz que faltam 30 dias para o arquivo expirar, pede para você fazer um download. Então, não tem miséria aqui não, tá? As aulas ficam aí para sempre gravadas, né? Não tem tempo, enquanto você for cliente da gente, está tudo lá eternamente disponível, ok? E quando deixar de ser, a gente também dá todos os meios para que você possa fazer a importação e as migrações que você precisar para uma ou outra plataforma, tá bom? Gente, vamos falar de avaliação? O decreto ele não foi muito a fundo nas avaliações, tá? Ele só falou, né, de forma recorrente que no caso das atividades à distância, né, dos cursos à distância, as avaliações presenciais, né, elas devem ter um peso de 1/3, ou seja, 1/3 do peso da nota final do aluno tem que vir de avaliações presenciais. Não pode vir de avaliações à distância, tá? Por mais que você invista em sistemas de Proctor, em reconhecimento facial e tudo mais, não. Está bem claro no decreto que essa nota tem que vir das atividades presenciais, tá? Mas caso você queira implementar, né, algum tipo de segurança, só não perdendo a carona, o OneQuest, que é um dos produtos da Unilearning, ela tem recursos para travamento de teclado, reconhecimento facial e outros recursos que podem garantir que aquele aluno que está fazendo a tua avaliação à distância seja ele mesmo, né? Dando mais credibilidade, né? Ou seja, não é obrigatório, mas é algo que seria muito bem visto pelo MEC, por exemplo, para atribuir um conceito para o teu projeto pedagógico, ok? Então, a avaliação, ela pode ser à distância, 2/3, e pode ser presencial, 1/3 do peso da nota. Ok, gente? E para finalizar aqui a nossa exposição, ainda precisamos abrir para perguntas e respostas, uma última notícia. Essa notícia ela é bem polêmica, né? E eu coloquei aqui uma frase de efeito, peço perdão aí aos mantenedores de polos, tá? Mas é o fim da linha para os polos multibandeira, né? A gente sabe muito bem que vida de gestor de polo não é fácil, é difícil você conseguir ter um polo lá numa cidade do interior de um estado do Brasil e conseguir gerar sustentabilidade econômico-financeira. Então, o que é que os polos vinham fazendo? Eles se filiavam a mais de uma marca e atendiam alunos de várias instituições de ensino num lugar só, tá? Para quê? Para gerar mais receita, obviamente, né? A gente sabe que os repasses também praticados pelas instituições de ensino são muito baixos, né? Então, tem instituição que passa só 30% da mensalidade para o polo, etc. Algumas passam mais, passam 40%, 50%, mas mesmo assim, né, não é fácil. E agora os polos vão ter que investir mais em suas estruturas, eles vão ter que ter laboratórios de informática realmente, eles vão ter que ter espaço para o aluno estudar, não sala de aula, né?
mais espaço para o aluno estudar. No caso, aqueles polos que ofertam cursos na área de saúde, cursos na área de engenharia, vão ter que ter laboratórios, enfim, esses polos eles vão ter que investir bastante, né? Só que, em contrapartida, né, o fato de um polo ser só de uma bandeira favorece, digamos, a qualidade da atuação daquele polo, porque é complicado você ter mais de um sistema de gestão acadêmica para você manipular, mais de um ambiente virtual de aprendizagem para você apoiar o aluno. Então, essa é a vantagem, né? É o contraponto da desvantagem, digamos assim, é você ter, digamos, mais facilidade de trabalho do polo para atender bem esse aluno, ok? Lembrando que esse polo ainda, além de investir em laboratório, espaço físico, em adequação, acessibilidade, ele também vai ter que investir em mais pessoas. Ele vai ter que ter um mediador pedagógico presencial, lembram? Além do tutor presencial. Então, essa aí é não vou dizer má notícia, tá? Mas a notícia, digamos, que pode impactar mais esses pontos, ok? E, em resumo, então, nós temos várias soluções aqui que podem atender vocês nesse momento, como o UniLive, né? A cocriação de conteúdo, porque o MEC, de forma recorrente, no decreto 12.456, ele fala sobre a personalização do ensino. Gente, isso é muito importante, tá? É muito importante. Então, imagina, por exemplo, que você utiliza Telesapiens ou até um concorrente nosso. Então, você está usando o conteúdo que todo mundo usa, tá? Todo mundo usa. Então, isso não é ensino personalizado. E veja, quem está falando aqui é um fornecedor de conteúdo. Então, estou falando muito à vontade. Eu fico muito à vontade a falar disso. Então, para resolver essa dor que existe, foi que nós criamos. Criamos um recurso de cocriação de conteúdo. Ou seja, qualquer conteúdo da Telesapiens hoje, ele é cocriável. Claro, você tem que adquirir uma ferramenta da Unlearn para isso. Mas não é uma ferramenta cara, é uma ferramenta super acessível. E através dessa ferramenta, que é o OnePublish Pro, você consegue fazer com que até o teu aluno possa editar um trecho do material e submeter para a curadoria do teu tutor conteudista, ou do teu professor conteudista, ou do teu professor, do teu coordenador de curso, enfim, mediador pedagógico. Então, a partir do momento que o teu mediador pedagógico, por exemplo, se for essa pessoa que você designou esse papel, aprova aquele conteúdo que estava somente no caderno do aluno, ele vai ficar disponível para todos os alunos da tua instituição de ensino. Só que tem um detalhe, tá? Só a sua instituição vai ver essa alteração. Um outro cliente da Telesapiens não vai ter acesso a essas alterações. Então, termina que, cada vez mais, a partir do momento que você torna a cocriação uma cultura pedagógica, institucional, essa cocriação vai fazer com que o teu conteúdo fique cada vez mais exclusivo, cada vez mais a cara da tua instituição. Entende? Então, isso é uma boa notícia, tá? Então, é uma ferramenta fundamental para você atender a esse princípio que está em vários artigos do decreto 12.456, tá? O decreto também bate muito em acessibilidade. Ele fala várias vezes, de forma recorrente. Está lá no nosso manual também, no nosso guia prático. Então, nós temos recursos de acessibilidade com mais de 30 recursos, tá? Ou seja, nós temos para daltônicos, né? Pessoas com síndrome do complexo autista, né? De autismo. Nós temos para baixa visão, para audição, e não só mas N recursos, totalizando quase 30, eu acho que mais de 30 recursos de acessibilidade para esse aluno poder estudar sem problema, tá? Além do tradutor de Libras também automático, que consegue traduzir não só textos, mas também vídeos, ok? Ainda falando em acessibilidade, para aquelas instituições de ensino que pensam em ofertar o ensino internacional, que também o decreto fala sobre isso, tá? O decreto já permite que você possa, isso é uma boa notícia, né? Que você possa ter polos fora do país, tá? Que você possa ter a oferta do ensino superior fora do país. Então, saiba que os conteúdos da Telesapiens já estão todos disponíveis em inglês, português e espanhol, tá? E nós estaremos, até o final deste ano, lançando mais 30 idiomas. Serão 33 idiomas que você vai ter lá como aluno selecionar, e aquela trilha dele vai estar automaticamente traduzida, tá, gente? E tem muito mais coisa, né? O nosso tutor virtual,
vai ganhar mais movimento, vai ganhar formas de você personalizar, vai ganhar conversa natural também com os alunos, né? Estamos investindo também em muitos recursos de IA para deixar o conteúdo mais interativo, tá? E tem muita novidade vindo por aí. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais coisa. Não, acabou. Eu vou agora descompartilhar a minha tela e voltar a olhar para vocês, ok? Dúvidas, curiosidades, piadas, fiquem à vontade. David, só eu, Karine, aqui de novo, só para dizer uma coisa que a Carla compartilhou aqui, muito interessante, que a portaria do MEC 378, né, permite cursos 381. de agricultura, cursos de agricultura, recursos florestais, recursos pesqueiros e veterinárias somente em semipresencial. O que é bem interessante, ela trouxe outros que a gente não havia pensado ainda como seria, como agricultura, por exemplo. Ela isso é bem interessante. Ela isso é bem compartilhou interessante. isso conosco aqui. Realmente, perdão, eu falei 381. Existe a 381 também, tá? Mas essa 378 realmente era específica para esses cursos aí. Gente, essa vai ser a tendência, tá? Então, esses aí eu considero uma vitória, né? Ok, pode ser EAD, mas pode ser semipresencial, né? Ela está dizendo também que veterinário está nesse grupo, EAD não pode. Então, olha, já corrijo aí o que eu falei há pouco. Eu falei que EAD, veterinária poderia ser EAD, não pode. Pode ser semipresencial, né? Então, semipresencial, ok, menos mal, né? Agora, você proibir um curso de ser, né, e ser sequer semipresencial, como medicina, direito, medicina eu até me calo, tá? Mas direito, psicologia, com todo respeito aí aos advogados que podem ter essa formação aqui, como a professora Karine, né? Com todo respeito, mas eu não vejo razão alguma do curso de direito não poder ser EAD, ou pelo menos semipresencial, e um curso como engenharia civil poder ser, entende? Ou seja... Eu concordo plenamente com você, David. Eu acho que aí foram tratados de formas distintas situações semelhantes, né? O direito, ele mesmo presencialmente, ele depende muito do aluno, da participação. Opa, professora Karine. Assim, acho que teve um probleminha aqui. Eu acho que no curso de direito, você precisa, mesmo presencial, de uma participação muito ativa do aluno, a proatividade do aluno em aprender, uma vez que é uma coisa muito vasta. Eu posso falar, porque eu sou formada em direito, advogo, exerço a função. Então, eu acho que por que não poderia ser EAD? Se no EAD nós temos o mesmo comprometimento do aluno em aprender. Não é? As aulas de direito, elas são teóricas, não é? Mas todas dependem da proatividade do aluno em aprender, mesmo os presenciais. Isso nós teríamos também no EAD, não é? Eu compartilho Sim. com você essa ideia. Não entendo por que não poder ser EAD, mas tudo bem. Agora, eu tenho um questionamento que a Carla trouxe. Você acha que essa vai ser a tônica? As profissões vão ter as áreas vão ter cada uma portaria do MEC para definir? Você acha que isso vai ser uma tônica? Eu acho que sim. Eu diria que não cada curso, mas cada área, talvez, tá? Porque o que acontece hoje, gente? Os conselhos de classe, eles têm uma força muito grande no Ministério da Educação. Muito grande, tá? Por que direito, há muito tempo, está sobreestrado pelo MEC? Foi o primeiro, aliás, tá? Antes de psicologia, antes de odontologia, direito não podia. Por quê? Porque a OAB é o conselho mais forte que existe hoje no Brasil. Tá? É o conselho mais forte. Né? Por que medicina não pode ser, pelo menos, semipresencial? Por quê? Além de ter um conselho forte, né, ele é um curso extremamente rentável, tá, para instituições de ensino. Então, CEAD reduziria o ticket médio. Não é interessante para eles. O investimento é muito alto em laboratório. Então, na prática é isso. Né? Psicologia, né, tem um conselho muito forte também. Enfim, então essa é a tendência realmente, né?
Alguém perguntou aqui, o Fábio, né, o Fábio Arruda perguntou se, além da graduação, se vocês têm previsão de alguma mudança para pós-graduação EAD. Já houve, né? Perdão, né? Como eu falei no começo da nossa conversa, tem muita coisa no decreto que a gente não vai ter tempo de falar, tá? Uma das coisas é isso. A pós-graduação, lato sensu, ela vai ter que respeitar os novos formatos de ensino. Por exemplo, se você tem graduação autorizada em EAD, você pode ter pós-EAD. Mas se você tem graduação numa área autorizado em presencial, então você só pode oferecer pós-graduação no formato presencial, tá? Então isso foi uma mudança, ok? O decreto está aí, vocês podem consultar, né? Lá no guia também a gente explica um pouquinho essa questão, vocês vão ter acesso, né? Se entrarem na plataforma, né? E é isso, tá? E eu acredito que isso é só o começo. A pós-graduação, eu acredito que é o próximo passo, digamos assim. O MEC, ele colocou as mãos na graduação, né? Só que pós-graduação é muito difícil, porque tem muita oferta, enfim, tem muita oferta desregulada, né? Tem uma batalha assim muito grande de preços, né? E praticamente pós-graduação presencial deixou de existir no país, não existe mais. Então, se você procurar hoje fazer uma pós-graduação em nutrição, né, até na área médica, é difícil você conseguir fazer uma pós-graduação presencial hoje. Você não encontra mais, tá? Então, vai ser muito difícil para o MEC conseguir reverter isso. Mas o decreto já colocou o dedo nessa ferida aí, e eu acredito que sim, isso pode ser uma tendência aí para os próximos anos, ok? Outras dúvidas, pessoal? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Não acredito que não, né, gente? Eu acho que o pessoal está tranquilo, está calminho aí. Eu espero que tenha sido didático para vocês, esclarecedor, tá? Estaremos sempre à disposição de vocês. Quem quiser interagir conosco, sabem onde nos encontrar. Vocês têm nossos e-mails, tá certo? Então, pessoal, eu queria aqui encerrar com o nosso mais sincero agradecimento a todos vocês, a nossa equipe também, que está conosco aí, nos dando total suporte. Se quiserem entrar aí, o Márcio, o André, a Karine, o Paulo, fiquem à vontade de abrir câmera, tá? Que eu queria aí saudar os nossos queridos clientes que estão conosco, outros não são clientes ainda. Pois não? Já que você chamou a gente, eu queria só completar. Se alguém quiser conhecer uma ferramenta, usar um período de teste, a gente está disponível. A gente libera um período de teste, a gente faz todo o treinamento. É só procurar o André, a Alessandra Brasil, a gente marca a reunião e dá todo o treinamento também. Só queria complementar isso. É isso aí, Paulo. Eu também ia falar a mesma coisa, Paulo, que a gente está aqui à disposição para apresentar todas essas ferramentas. Então, é só marcar uma reunião, um callzinho, 40 minutinhos, a gente consegue ir mostrando um pouquinho de tudo que a Telesapiens e a Unilearn tem. Maravilha, maravilha. E é isso, pessoal. Vamos lá, temos um novo ciclo aí começando, né? Um novo marco regulatório, até que fim, né? Quase um ano, né? Foi em junho, né, que a gente teve essa suspensão, né? Estamos em maio, finalzinho de maio, depois de quase um ano, a gente tem aí pelo menos o norte, né? Independente de se foi bom, se foi ruim, mas temos algo, né? Ou seja, saiu a fumacinha do Vaticano, né? Temos marco, né? Ok, gente? Obrigado. Beleza, Oi. então. A Luana já falou ali no chat. Luana, você tem o contato do André e da Alessandra Brasil? Só marcar com eles. Se não tiver, se quiser passar o teu contato aqui no chat, a gente já... Eu estou colocando no WhatsApp aqui. Perfeito. Maravilha. Então tá aí o contato do André Mendes, é o nosso diretor comercial, tá, pessoal? Então, qualquer necessidade que vocês tenham de conteúdo, plataforma, tá? Outras soluções também, secretaria digital, diploma digital, que vocês pensarem aí, nós podemos ajudá-los aí através do André. Ok? Copiem e colem logo, porque a gente vai encerrar as transmissões e vocês não vão ter, só vai ter acesso a isso quem tiver na plataforma, mas quem tiver no link direto não vai ter mais acesso aí ao que nós
colocamos aqui. Ok, gente? Então, obrigado, André, obrigado, professora Karine, Márcio, Paulo. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite a todos, até a próxima.